começar uma série de vídeos aqui sobre um assunto que vocês sempre me pedem, que é sobre genética. E vão ter convidados especiais que vão ajudar a complementar essa série de vídeos. Primeiramente, eu gostaria de apresentar para vocês a Valéria, que é técnica de enfermagem e também especializada em neurofisiologia na parte de eletroencefalograma. Há um tempo atrás, a gente fez um desafio para tentar ensinar outras pessoas assuntos básicos de genética de uma forma mais descomplicada. E eu utilizei esses modelos, né, que vou mostrar aqui para vocês, que às vezes eu coloco no meu perfil do Instagram, mas que hoje a gente vai tentar repassar. Primeiramente, para introduzir esse vídeo, a gente tem que saber o que é genética. Genética é um ramo da biologia que vai estudar os genes, a hereditariedade, que é as características de cada indivíduo. A neurogenética, ela é um ramo da genética que vai estudar também as doenças, as questões genéticas que estão ligadas ao sistema nervoso. Então, eu vou abranger mais a neurogenética, mais até ligada à epilepsia, porque eu não sou geneticista, eu sou neurologista infantil e fiz meu doutorado em epilepsia e genética, por isso que eu gosto bastante desta área. Para complementar, a gente vai começar de uma forma mais básica e a primeiro termo que a gente deve conhecer sobre os cromossomos. Então eu chamei a Valéria aqui, ela estudou bastante para apresentar para vocês, ela também já deu aula para vários outros colegas técnicos, enfermeiros, e eu queria que ela apresentasse aqui de uma forma bastante didática que ela tem para vocês, para a gente conseguir entender melhor. Valéria, fala para mim o que são os cromossomos. Bom, primeiro, antes da gente entender o que são os cromossomos, a gente precisa entender a diferença dos tipos de célula, né? No reino animal, nós temos dois tipos de células, as células que são eucariontes e as células procariontes. As células procariontes são células que não têm um núcleo definido, então todo o material genético, os cromossomos, eles vão ficar dispersos no citoplasma. Já na célula eucarionte, que é as células nossas dos seres vivos, elas têm um núcleo definido, então esse material genético, esses cromossomos, eles ficam guardadinhos no núcleo da célula. Dentro de cada célula do nosso organismo, existem 23 pares de cromossomos. Esses cromossomos, eles possuem genes, e esses genes, eles são distribuídos, são alocados em bandas. Essas bandas estão localizadas tanto no braço curto do cromossomo, que é denominado pela letra P, ou no braço longo, né, denominado pela letra Q. Aí, dentro então do nosso núcleo celular, a gente vai ter os 23 pares de cromossomos. Isso existe em todas as células, né? Nas milhares, nos milhões de células que nós temos, todas elas têm os 23 pares, sendo 22 autossomos e um par sexual, que é o que vai dar a característica, né, definir o sexo biológico do indivíduo. Bom, a Valéria falou, né, brilhantemente sobre os nossos cromossomos. Depois a gente vai definir melhor o que são genes, o que é o DNA, tudo isso a gente vai falar um pouquinho logo adiante. E a Valéria comentou que os nossos cromossomos estão contidos o nosso material genético, o DNA, e que levam a algumas características.
Quando há uma duplicação de algum desses cromossomos ou uma falta de um dos cromossomos, muitas vezes vão dar algumas doenças ou algumas síndromes, algumas desordens que têm alguns nomes. Muitos deles você já conhece, como a síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter, Patau, síndrome de Edwards. Então, todas essas síndromes, elas são que a gente considera como síndromes cromossômicas. Val, então me fala para mim o que é a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Mostra para mim o que acontece. Bom, na trissomia do 21, então, nós temos um cromossomo a mais no par 21. Então, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, aqui, ó, nós temos um cromossomo a mais. Por isso chamado trissomia. Trissomia, porque tem um cromossomo a mais. E esse um cromossomo a mais vai mudar e vai dar todas aquelas características bem específicas dos indivíduos com síndrome de Down. Isso. E é muito importante a gente lembrar disso, né? Tem nomes corretos para falar da trissomia do 21, que é o mais correto, T21, trissomia do 21, para não estigmatizar esses indivíduos. A trissomia do 21 são indivíduos que têm algumas características que todo mundo já conhece. O olhinho, às vezes, um pouquinho puxado, pode ter aquela marquinha aqui nas mãos, pode ter alterações como alterações cardíacas, pode ter uma baixa estatura, pode ter alterações da tireoide, tudo por conta desse cromossomo a mais. Podem ter também, que a gente chama de mosaicismo, então algumas células terem 3 cromossomos 21 e outras não ter esses 3 cromossomos a mais. Também pode acontecer de ter, ao invés de ser 3 cromossomos, assim, um grudadinho do outro, ele grudar em outro cromossomo, mas também acaba tendo as mesmas características. O cromossomo 21, é o mais comum deles, essa trissomia do 21, mas temos outros. Pode falar para mim da síndrome de Turner, o que acontece? Na síndrome de Turner, a gente vai ter uma mudança aqui no par de cromossomo sexual. Então, é uma monossomia e a gente só vai ter um cromossomo X, dando as características ao indivíduo. Então, por ter só um cromossomo, as características, então, vão ser no indivíduo feminino. Então, não tem o cromossomo Y para dar a característica masculina e vai ter a característica feminina de um cromossomo X. Essas meninas, né, são meninas que podem ter alterações já desde o começo, mas às vezes a gente vai conseguir mais para frente na adolescência. Então vão ter podem ter alterações hormonais por conta dessa falta, uma baixa estatura, podem também ter alguma questão de alguma alteração cognitiva e também podem ter até epilepsia associada, não é o mais comum. E na adolescência, pela falta dos hormônios, podem começar a ter algumas características não muito femininas, mas algumas características mais masculinas, e aí teria que, em alguns casos, até fazer uma reposição hormonal. A gente pode falar isso mais para frente, com características mais presentes em cada síndrome, mas o objetivo aqui não é falar de cada síndrome, mas entender um pouquinho como funciona. Agora eu queria que você falasse da síndrome de Klinefelter, que também é no cromossomo sexual.
Então, ao invés de a gente ter um cromossomo X, no caso de um menino, ele teria que ter um X e um Y. No Klinefelter, o que acontece, Valéria? No Klinefelter, a gente vai ter 2 cromossomos X e um Y. Então, nós chamamos também de trissomia, mas a gente tem 2X e um Y. Ele é um indivíduo do sexo masculino, mas tem um X a mais. Então, as características desses meninos, né, podem ser adolescentes que têm uma estatura mais alta, uns braços um pouco mais longos, né, o braço, o membro superior, podem ter no início, né, na época da adolescência, uma ginecomastia, que é um aumento das mamas, e podem também ter algumas alterações neurológicas, epilepsia, podem ter déficit de atenção, alguns podem ter também a questão da deficiência intelectual. Não é a maioria. Então, nós temos indivíduos completamente com um QI absolutamente normal e que tem essas características. E é algo bastante importante que o exame do cariótipo já pode identificar o Klinefelter. Temos mais duas que são bem importantes, que é a trissomia do 13 e a trissomia do 18. Então, contando aqui, Valéria, acho que a gente não precisa demonstrar, mas só conta para mim qual que é a trissomia do 13 e do 18. Então, na trissomia do 13, vamos contar os pares de cromossomos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui nós teríamos mais um cromossomo. Então, seria a trissomia do 13, aqui. Também conhecida como a síndrome de Patal. E a síndrome de Edwards, que é a trissomia do 18. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Seria aqui, nesse par de cromossomo, existiria um outro cromossomo como este, fazendo a trissomia do 18. Valéria, conta pra mim, que a gente deveria ter falado no começo, mas assim, agora que veio a dúvida, por que os cromossomos eles estão organizados dessa forma? Aqui é o núcleo, né, o amarelinho, e aqui são os pares de cromossomos. Esse aqui é chamado o quê? Quando a gente faz essa representação? Essa representação é o cariograma. E no núcleo das células, eles não ficam organizadinhos e separadinhos assim dessa maneira, eles ficam misturados. Mas para estudo, inclusive no cariótipo, eles foram organizados dessa maneira, dos pares mais longos aos pares menorzinhos. Então são organizados pelo tamanho, né? Então tem uma máquina que faz isso e que ajuda a colocar os cromossomos em pares dessa forma. Bom, a gente está terminando. Tem mais alguma coisa? Não. Muito obrigada. É muito importante a gente fazer essa sequência, porque o cariótipo, cariótipo que é um exame para determinar o número de cromossomos, ou às vezes a falta de um pedacinho de um cromossomo, ele já pode identificar, fazer o diagnóstico. Então, o cariótipo, apesar dele ser um exame muito amplo, né? Então, aqui tem milhares de genes, milhares de pares de bases, mas quando você tem o que a gente chama de uma alteração cromossômica, ele pode detectar e ajudar a gente a escolher um outro exame, que às vezes pode ser o array, pode ser o exoma, pode ser também o MLPA, que vai detectar isso aqui. Então a gente também tem deleções, né, translocações, que às vezes é um pedaço do cromossomo ter uma falta, né? Por exemplo, a síndrome do Cri-du-Chat. Temos alterações que podem ser deleções, duplicações, que
muitas vezes o cariótipo já pode identificar. Às vezes não dá para identificar o tamanho dessa deleção, então a gente precisaria de um outro exame que detecta o tamanho, a região mais correta. Mas, por exemplo, no cromossomo 5, a gente tem a síndrome do Cri-du-Chat, que é uma deleção de uma região do cromossomo 5 e que dá já as características daquela criança. E temos várias outras síndromes, ou às vezes não tem um nome, mas a gente pode determinar como a síndrome do 4P menos, ou a região do cromossomo. Então, tem regiões que já são mais conhecidas, que dão as características, que você vai conseguir determinar pelo cariótipo ou mais ainda, às vezes, pelo CGH Array. Nos próximos vídeos, a gente pode falar um pouquinho mais desses exames genéticos, que eu já falei em outros vídeos no Instagram, mas aqui a gente está falando mais das questões mais específicas dos cromossomos, e nos próximos a gente vai falar dos genes, do DNA, do RNA. Então, continuem assistindo, que vai ser bem bacana. Muito obrigada, Valéria, foi ótimo. Agradeço o convite. E você vai ser convidada mais vezes para falar, porque você fala muito bem, fala de uma forma bem fácil de entender e compreender, para que esse assunto que é difícil se tornar um pouquinho mais fácil. Muito obrigada.